Seja bem-vindo ao nosso canal e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e boa leitura para você. Houston, we have a problem. O relacionamento com Deus não promete o livramento sobrenatural das dificuldades, mas o uso sobrenatural delas. Philip Yancey. Tenho tido experiências incríveis através das viagens que faço para ministrar em outras igrejas e cidades do Brasil. Sou apaixonado por falar sobre Jesus e o que ele fez por nós, sobre o poder da sua graça e sobre o despertar da nossa geração. Por mais que eu me doe por completo em cada ministração, volto sempre com a certeza que recebi nos lugares que eu fui muito mais do que eu compartilhei. Estive em abril deste ano em uma conferência na cidade de Ribeirão Preto, e lá também não foi diferente. Passei 2 dias sendo muito renovado e inspirado por Deus. Eu soube, assim que recebi o convite, que seria muito especial o que viveria lá nesses dias. Em cada sessão que participei, Deus falava comigo de forma diferente através das ministrações, e tive a nítida certeza que estava ali por um propósito. Conheci pessoas incríveis, fiz novas conexões e alianças, revi alguns amigos e falei bastante sobre tudo que estamos vivendo na nossa igreja também. Em uma das sessões da conferência, um grande amigo, que estava ministrando lá também, me abraçou e disse que tinha tido uma visão comigo. Ele me via num barco com Jesus, completamente isolado de tudo por 3 dias, era como se eu tivesse me desconectado para ter um tempo a sós com ele. Assim que ele compartilhou comigo a visão que tinha tido, fiquei pensativo sobre como isso aconteceria, mas entendi que de alguma forma aquela visão se tornaria real. Confesso que a ideia de 3 dias no barco ficou ecoando em mim por algum tempo, mas eu ainda não tinha ideia do que estava por vir. Algumas semanas depois. Era sábado e estávamos muito felizes com o que acabávamos de experimentar. Mais um encontro surreal do Next com centenas de jovens reunidos, e dezenas se rendendo a Jesus, uma atmosfera de adoração incrível e um convidado especial nessa noite. Eu havia chamado Vitor Azevedo para ministrar na nossa igreja nesse dia. Ele é ainda bem jovem, mas tem sido levantado por Deus com uma das vozes de influência para a nova geração. Estávamos jantando depois do culto e falando sobre inúmeras coisas, e, por mais que eu quisesse muito estar ali, meu corpo começou a dar sinais que não estava muito bem. Eu estava muito indisposto, minhas mãos e a planta dos meus pés estavam manchados com marcas como que de sangue pisado, e comecei a ter muita febre e sentir calafrios no meio do restaurante. Isso costuma ser um sinal de que alguma coisa em você não está bem. Naquela noite tive febre alta e delirei um pouco também durante a madrugada. No dia seguinte, acordei ainda bem indisposto. Eu estava à frente dos cultos nesse domingo e não aceitava a ideia de não cumprir aqueles compromissos. Tomei um antibiótico e alguns estimulantes para aguentar a jornada dos cultos da noite. Na verdade, eu não tinha ideia do que estava acontecendo dentro de mim. Os cultos fluíram demais e estava tudo correndo bem. No dia seguinte viajei a Cabo Frio para mais um culto da nossa igreja. E, assim que terminou, lembro que eu estava completamente exausto, sentia meu corpo esgotado e minhas mãos pareciam queimar por dentro. Então me rendi e aceitei parar um pouco para fazer alguns exames. Lembro que quando fiz os primeiros exames, uma das médicas que me atendeu estava extremamente preocupada com as manchas de sangue pisado nas minhas mãos e na planta dos meus pés. Ela é uma amiga de longa data da família e não mediu esforços para me ajudar. Existiam várias possibilidades de diagnóstico sendo cogitadas e ela então chamou uma infectologista, professora da Universidade Federal e muito respeitada nesse meio, para olhar o meu quadro. Assim que ela viu as manchas, não pensou 2 vezes, solicitou um exame chamado hemocultura, que avalia os tipos de bactéria presentes no sangue e a sua real concentração. Depois ela retirou certa quantidade do meu sangue e pediu que levássemos com urgência para Fiocruz sobrescrito pois receberiam minha amostra lá para fazer uma série de novos exames. 1. Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição de pesquisa e desenvolvimento em ciências biológicas localizada no Rio de Janeiro, Brasil, considerada uma das principais instituições mundiais de pesquisa em saúde pública. Eu não tinha ideia até aquele momento de qual era a suspeita dela, mas tinha certeza de que não parecia ser nada bom. Chamei um amigo para ir comigo até lá e coloquei o isopor que estava com as minhas amostras de sangue no seu colo.
De repente me vejo neste exato cenário. Estou indo levar a minha amostra para uma das maiores fundações de pesquisa do mundo na área de biologia e, do meu lado, dentro do isopor está o meu sangue. O que será que pode estar acontecendo dentro de mim? Para sintetizar bastante o que aconteceu nos 2 dias seguintes, quero te levar para um momento em especial. Quarta tarde, depois de ter passado por alguns médicos, fiz uma bateria de exames e descobri que o meu coração está tomado por uma colônia de bactérias e que todos esses sintomas eram uma reação do meu corpo a uma infecção que mudaria todos os meus planos. Tive o que os médicos chamam de endocardite e estava muito debilitado. Meu quadro não era nada bom e uma das válvulas do meu coração estava com vegetação. Eu nem sabia que isso existia. Recebi então uma notícia que demorei um pouco para assimilar. Precisava ser levado com urgência para o CTI e passar pelo menos 6 semanas internado para ver como meu coração iria reagir às medicações. Cheguei em casa para buscar algumas roupas e alguns amigos começaram a chegar também. A notícia já estava se espalhando. Não tive dúvida alguma acerca do cuidado de Deus comigo em todo o tempo, mas confesso que não estava preparado para receber tanto apoio e cuidado de quem estava ao meu redor. Isso me deixou mais sensível do que qualquer diagnóstico médico. No ministério somos exigidos a todo tempo e precisamos sempre estar prontos a ministrar, compartilhar e agir em favor do outro, mas eu estava desacostumado a receber. Agora era minha vez de depender de cuidados. Assim que cheguei no CTI, passei por vários procedimentos. Colocaram uma fralda em mim, e essa parecia ser a pior parte. Não sabia, na verdade, o que ainda estava por vir. Fizeram novos exames, conectaram alguns fios. Além dos medicamentos e um catéter profundo na minha clavícula que não sentirei saudades. Colocaram um tubo de oxigenação, porque a minha saturação estava baixa, e então as luzes se apagaram. Meu leito estava entre 2 pacientes em estado muito delicado de saúde, intubados e sob efeito de anestesia. Foi tudo tão repentino. Num dia eu estava pregando e compartilhando sonhos com as pessoas ao meu redor, no outro estava deitado numa cama de CTI. Eu estava tentando assimilar todas essas novidades até que então um pensamento roubou a cena. Será que esse é o barco que meu amigo havia visto? Esse é o cumprimento da visão que ele teve. Embora eu não tivesse convicção a respeito dessas coisas, eu tinha uma certeza: por mais que Jesus esteja comigo nesse barco, certamente não foi ele que me trouxe para cá. Vou falar um pouco mais sobre isso nas próximas páginas. Doente, graças a Deus? Ouvi o relato de um pastor certa vez que achei genial. Ele estava conversando com um amigo que enfrentava um tratamento contra o câncer. Esse amigo estava dizendo que aceitava tudo o que estava acontecendo, porque ele acreditava que Deus havia feito isso com ele para que o seu caráter fosse tratado. O pastor então perguntou se ele acreditava mesmo que aquela doença havia sido gerada por Deus com o propósito de transformá-lo, e ele afirmou que sim, acreditava nisso. O pastor fez mais uma pergunta: você está se tratando com regularidade? Tem feito todo o possível para combater essa doença? O amigo respondeu sem pensar 2 vezes: estou fazendo tudo o que está ao meu alcance para me livrar dessa doença. Então o pastor deu o ultimato: se você acredita que foi Deus quem gerou essa doença com um propósito, não acha que lutar contra ela seria ir de encontro à vontade de Deus? Aquele pastor usou uma pitada de ironia para fazer com que o seu amigo percebesse o quanto era absurdo a sua forma de pensar sobre os métodos que Deus usa para tratar o nosso caráter. Nenhum pai colocaria um câncer no seu filho ou outro tipo de enfermidade para lhe ensinar coisa alguma. Um pai, na verdade, daria sua própria vida no lugar do seu filho. Por mais que
essa analogia usada pelo pastor pareça completamente impensável. É exatamente assim que muitos acreditam que Deus trabalha. Achei esse episódio poderoso porque revela um conceito errado a respeito da vontade ativa e permissiva de Deus. E como isso afeta a grande parte da igreja. Conhecer o caráter de Deus faz com que eu entenda como ele se move. Só assim eu posso rejeitar aquilo que não vem dele. Existem muitas pessoas celebrando desertos que Deus nunca chamou para passar, assim como se encantando com portas abertas que nunca foram geradas por ele. Como entender então o que nos cerca? Conhecendo melhor o coração de quem tem controle sobre tudo o que está ao nosso redor. Se existir alguma dúvida sobre o que Deus pensa a respeito das doenças e enfermidades, creio que isso ficou bem claro na cruz. Sem desperdícios. Brian Houston, fundador e pastor sênior da igreja Hillsong, fala em seu livro Viva, Ame e Lidere sobre a dor e como lidar com ela. Passou por um momento decisivo na sua vida e, como todo momento de dor, surgiu de forma inesperada e sem mandar nenhum aviso. Por mais que tenhamos sempre as melhores expectativas a respeito do que o dia de amanhã nos reserva, somos surpreendidos de vez em quando. Em um dia normal de trabalho na Hillsong, um de seus pastores o chamou para conversar sobre um telefonema que eles haviam recebido. Por pior que ele pudesse imaginar, jamais estaria preparado para aquela notícia. Seu pai, que sempre foi o seu herói e referência durante toda a sua vida, estava sendo acusado de ter abusado de uma criança décadas atrás. Ele relata no seu livro como foi difícil passar por esse momento e lidar com a dor em meio a essa crise. Papai estava no exterior no momento de minha reunião com George, o que me deu tempo para reunir as ideias e buscar mais informações em preparação para a conversa mais difícil que já tive. Na terça-feira, após a sua volta, papai entrou em meu escritório para o que ele pensava ser uma reunião de rotina. Procurei ficar o mais calmo que pude e lhe descrevi o telefonema que recebêramos. Lembro que ele havia acabado de voltar do exterior e já parecia cansado. Mas quando ouviu minha declaração, ele pareceu envelhecer diante dos meus olhos. Como falar com seu pai, que também é o seu herói, sobre algo tão terrível? Houve uma longa e difícil pausa, e então ele recomeçou a falar. Sua boca ficou completamente seca, enquanto confessava que sim, a acusação que eu estava lhe transmitindo era verdadeira. Como presidente de nossa denominação, era minha responsabilidade suspendê-lo do ministério e pedir suas credenciais. Acredito que ele tenha saído do meu escritório naquele dia, sabendo que nunca mais pregaria de novo, e nunca mais pregou. O pastor Brian Houston cita esse dia como sendo o pior dia da sua vida e apresenta um panorama sobre onde Deus está em meio a tudo isso. Ele diz que não acredita que Deus leve alguém a sofrer, mas usa do sofrimento para cumprir seus propósitos. Com o Senhor, nada é desperdiçado. Medite nessa verdade. Aprendi desde cedo na minha caminhada com Deus que nas áreas em que Ele me sarou, eu me torno agora uma ferramenta de cura. Existe uma autoridade diferente sobre você para ministrar em áreas que você já foi tocado por Deus. Por isso é indispensável ministros sarados no altar, porque se suas feridas ainda estão abertas, você se torna um canal de contaminação, não de cura. Da mesma forma é necessário pais sarados à frente da criação dos seus filhos, esposos sarados à frente do sacerdócio da sua casa e cristãos sarados falando a respeito da cruz. Uma igreja experimentada é uma igreja forte, o apóstolo Paulo que o diga.
Enfrentou momentos de perseguição, adversidade, dor, angústia, privação e declarou que poderia passar por tudo isso, pois estava firmado naquele que o fortalecia. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12, 13. Não devemos, no entanto, viver em busca de momentos de dor, acreditando que Deus tem prazer neles. Ele não tem. Mas precisamos estar atentos quando eles chegarem. Afinal, com o Senhor nada é desperdiçado. Sob essa perspectiva, eu consigo olhar os desafios que me cercam como uma oportunidade de experimentar o agir sobrenatural de Deus de forma palpável. Se você já enfrentou crises no seu casamento e foi completamente restaurado por Deus, existem centenas de casais que precisam ser edificados com as experiências que você já viveu. Se você é pai e sentiu a alegria de ter um filho que era viciado em drogas ser restaurado por Deus, existem nesse exato momento milhares de famílias desmoronando aos poucos com esse mesmo problema e podem ser saradas através da sua vida. Eu poderia citar inúmeros exemplos de experiências que você já viveu que podem ser libertadoras para quem está passando pelo mesmo problema. Mas vou me ater a dizer apenas o seguinte: o que você viveu pode ser o antídoto para a dor do outro. Não desperdice isso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Marcas. Todos nós carregamos marcas. Os psicólogos dizem que somos o resultado das experiências que tivemos e do ambiente em que fomos gerados. Somos frutos do meio. Todos nós, em qualquer etapa da nossa vida, passamos por experiências que mudaram nossa forma de pensar e até de agir. A grande questão é se as marcas que carregamos são lembranças ou feridas. Lembro que quando era adolescente, meus pais estavam enfrentando uma crise financeira absurda. No intuito de sempre darem o melhor que podiam para a nossa família, acabaram se endividando e aos poucos isso se tornou uma bola de neve. Meu pai se envolveu com agiotas para tentar, de alguma forma, amenizar as contas que estavam em aberto. E isso foi o início da nossa queda. Mesmo sendo jovem, eu acompanhava de perto toda essa crise e a angústia deles em tentar resolver sem causar muitos efeitos colaterais na nossa casa. Meu pai, por vezes, se abatia e ficava prostrado, às vezes nem queria sair do quarto. Minha mãe então tomava a frente e negociava com todas as pessoas que estávamos devendo, até que ele se recuperasse e voltasse ao ringue. Foram dias que nunca vão ser apagados da minha memória. Aos poucos fomos entregando tudo o que tínhamos. Vendemos a casa onde eu nasci e fui criado, perdemos um apartamento, sítio, carros e inúmeras outras coisas. Meus pais estavam devendo a conquista de uma vida inteira de trabalho escorrendo pelas mãos. Foi um período muito humilhante também. Meus pais ouviram coisas que não precisavam, principalmente de pessoas próximas. Não éramos cristãos na época e não tínhamos esperança nenhuma, outra coisa senão no acaso. Anos depois, meus pais se converteram, eu e minha irmã também. E começou então o período da restauração de Deus sobre todas as áreas da nossa vida. Eu tinha montado um escritório próximo à praia e depois de um pouco de insistência, consegui convencer meu pai a transferir o escritório dele para lá também e começarmos uma empresa familiar. Nossa sociedade deu muito certo e foi a partir dali que comecei a me estruturar para casar com a Kezinha. Compramos nosso apartamento, financiamos nosso primeiro carro e começamos a sonhar mais alto. Vivemos muitos momentos especiais trabalhando juntos. Em alguns períodos da nossa corretora, chegamos a trabalhar com várias pessoas da família ao mesmo tempo. Eu, meu pai, minha irmã Aline, Kezinha, minha mãe e meu primo Dudu.
Em um dia normal de trabalho, fomos surpreendidos por uma cena impensável. O agiota, que havia retirado grande parte do que minha família perdeu durante a crise, entrou no nosso escritório. Ele continuava sendo nosso cliente. Sentou na mesa do meu pai, que ficava no final da sala, e disse: "Eu tenho inveja de você, porque toda a sua família trabalha junto, e eu não consigo ter a minha família unida nem dentro de casa." Aquele homem ficou constrangido em ver que o que ele desejava, o dinheiro que tinha, não podia comprar. Isso me faz lembrar de Jesus se apresentando aos seus discípulos depois da ressurreição. Ele aparece para eles e apresenta as marcas da sua crucificação. Se fossem feridas abertas, apontariam para um milagre incompleto, mas eram marcas de feridas que já haviam cicatrizado. Nossas feridas apontam para nossas fragilidades. Nossas cicatrizes e marcas revelam o poder de Deus aperfeiçoado em nós. É como se elas falassem em nosso lugar: "Eu venci. O Pai está comigo. Estou dizendo estas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Nesse mundo mau vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo." João 16:33. Lembrando, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e comente no vídeo.